Eu sou o Felipe e esse aqui é um quadrinho. E a HQ do vídeo é Trillium, do Jeff Lemire. Saiu pela Vertigo ano passado. Bom, ela saiu como uma minissérie de 8 capítulos pela Vertigo de 2013 a 2014. E eu lembro que esse encadernado aqui era tipo muito antecipado por mim. Eu ficava olhando quando que ele ia sair na Amazon. Só que tipo, ele saiu numa época que eu tava diminuindo muito as minhas compras de HQ e que a Livraria Cultura subiu os preços tipo, por muito dos importados. Então eu acabei não comprando. Só que lá pra novembro, um amigo meu, por algum motivo, me falou que tava com ela repetida. E eu, pô, na hora, comprei. Só que ela ficou encostada aqui na minha estante, tipo, até sábado agora, quando eu tive que viajar. E levei ela pra ler no ônibus. E cara, que gibi sensacional. Pô, me deu vontade de voltar a gravar vídeo, de tão bom que foi. Pô, nessa altura todo mundo sabe que eu e o Sérgio, nós somos muito fãs do Jeff Lemire. E eu até descobri recentemente que é Lemire, não Lemire, mas foda-se. Inclusive a gente tem uma conferência de 2 vídeos sobre Lemire, que foi um dos vídeos que eu me orgulho muito de ter feito, porque realmente ficou muito bom. Se você quiser assistir, você pode clicar aqui. E então eu fico com muita expectativa pra essa HQ, o que normalmente dá merda. Só que eu consegui ser surpreendido, cara. É bom assim. Então vamos lá. Trillium é uma minissérie da Vertigo em 8 capítulos. Saiu ano passado e concorreu ao Eisner de melhor série limitada, perdendo para The Wake. The Wake, inclusive, provavelmente será o meu próximo vídeo. E ainda não tem previsão de sair pela Panini isso aqui. Só que se The Wake vai sair agora, já prometeram, né? Panini prometeu The Wake em 2 edições. Então, por que não lançar Trillium, cara? Um encadernado, você fecha isso aqui, porra, Panini. Finge que é do Morrison, publica, na moral. Bom, nas primeiras páginas a gente conhece a Nika, que é uma cientista do ano de 3697, e a humanidade foi praticamente extinta. Sobraram, tipo, poucas milhares de pessoas, assim, e elas moram em colônias espaciais em outros planetas, porque a Terra e outros sistemas foram devastados por um vírus que eu não lembro muito bem qual é o nome, porque não tem tradução ainda, acho que é uma parada tipo Col. E a principal função dela é o contato pacífico com uma espécie nativa, uns índiozinhos azulzinhos, assim. Essa é a principal função dela, é o contato com essa espécie, porque eles moram numa reserva, como se fosse uma reserva indígena, que contém uma pirâmide, etc., fechada, e é o único local, talvez, do universo que tem a flor chamada Trillium, que supostamente é um ingrediente-chave para fazer uma vacina, a única coisa que pode combater esse vírus que já devastou a humanidade quase inteira. E num desses contatos ela entra nessa tribo e a líder manda ela entrar dentro da pirâmide. E ela meio que passa por um portal, vai parar numa floresta e dá de cara com um homem, que é o William. Nesse ponto eu acho importante falar que aqui no encadernado acontece isso. Ela encontra o William e tem essa capa aqui que é a divisão do primeiro capítulo, tanto que é capítulo 1.2. E você começa a ler a história do William. Só que na mensal americana, o que acontecia? Você chegava na metade e simplesmente acontecia isso, tá vendo? E você tinha que virar a história e começar a ler a parte do William. Bom, o William, ele é um cara que mora na Inglaterra nos anos 20, 1921, se não me engano, e ele tem estresse pós-traumático da guerra, da Primeira Guerra, e ele, durante uma exposição, ele ouve um discurso sobre um tesouro escondido na floresta, uma flor que daria imortalidade, felicidade para a pessoa, e isso se torna uma nova obsessão dele. Ele monta uma expedição para chegar lá, ele, o irmão dele, mais alguns ajudantes, e termina com ele dando de cara com a Nika. É onde se encontra essa primeira edição. E uma parada interessante é que essa história aqui, esse primeiro número, ela é simétrica. Quem leu aquele capítulo, esqueci o número do capítulo de Watchmen, que é o capítulo que o Rorschach vai morto, vai preso, os Irmãos matam um cara que estava tentando matar ele, que se eu não me engano se chama Terrível Simetria. Então, quem leu aquele capítulo e lembra como é que funciona, é assim, cara. Por exemplo, quer ver? Essa aqui é a parte da Nika, essa aqui é a parte do William. E até o momento que ele se encontra é totalmente simétrico, o enquadramento, os acontecimentos, os ângulos, é uma parada muito foda, cara. O Jeff Lemire, nesse ponto, ele realmente se deu um trabalho e fez uma diferença, sabe?
fez a diferença para esse primeiro número. Então depois de se encontrarem, eles tentam se comunicar, mas tem mais de 2000 anos de diferença, então obviamente a língua deles é bem diferente, totalmente diferente, e eles não conseguem entender nada. Até que a Nika pega a flor e chama ela de Trillium, que é a única palavra que os dois reconhecem em ambas as línguas. E ela resolve comer e rola essa página dupla aqui, sensacional, cara, olha isso. Rola essa página aqui e cada um pega as memórias dos outros e eles aprendem o nome um do outro, William e Nika. E a história vai se desenrolando num sci-fi com uma história de amor deles. E eu realmente queria continuar, mas eu não quero dar spoiler pra vocês porque eu recomendo mesmo a leitura, mesmo que por métodos alternativos. Trillium é um sci-fi com um romance intrigante, você não consegue largar a HQ até terminar. E eu recomendo mesmo que você procure, se você não puder importar isso aqui, eu recomendo que você baixe. Vai fazer o que, né? E eu espero que a Panini lance e você compre quando lançar, porque esse aqui vale a pena, cara. É sensacional. O traço, as cores, o enquadramento, a narrativa gráfica, eu acho que essa HQ aqui é o auge do Lemire. E isso vindo de mim já fala muita coisa. Então acho que é isso. 2 quadrinhos. O canal andou bastante ativo, o Sérgio postou bastante vídeos. Você clica aí, dá uma olhada nas últimas playlists, assim, nos últimos uploads. E é isso. Valeu!